as ações unitárias, elas não correspondem a princípios ou estratégias. No fundo, são táticas que o movimento operário usa ou deixa de usar de acordo com as circunstâncias objetivas. Nesse sentido, as táticas unitárias, elas não nascem do desejo, elas não nascem da vontade, mas de necessidades da luta de classes. Em grandes linhas, o movimento operário de massas conhece duas táticas unitárias principais. Uma que pode ir além das suas organizações e alcançar, inclusive, setores da burguesia. A ela chamamos unidade de ação ou unidade democrática. A outra tática unitária não ultrapassa as organizações e os movimentos da própria classe trabalhadora e a denominamos de frente única. As pessoas um pouco mais antigas, elas devem recordar da campanha pelo fim da ditadura. Essa campanha, ela se traduziu concretamente no movimento pelas diretas já. Esse movimento começou em 1983, segundo semestre de 1983, mas o auge desse movimento foram os primeiros meses do ano de 1984, janeiro, fevereiro, março até abril. A composição do movimento das diretas já abarcou de instituições da chamada sociedade civil, OAB, ABI, CNBB, alguns órgãos da imprensa deram apoio, de algum modo, ao movimento. Lembro muito da participação da Folha de São Paulo, inclusive editorialmente, de apoio, de certo modo, à campanha das diretas. E essa campanha passou também pelos sindicatos, UNE, a Organização Nacional dos Estudantes, organizações políticas da esquerda e o principal partido da oposição burguesa, naquele momento, que era o PMDB. Esse movimento unitário, ele se construiu em torno de um acordo pontual muito importante, a necessidade de se desvencilhar da ditadura, e esse movimento se organizou em torno de uma palavra de ordem: eleições diretas já. Não custa recordar, e aí é interessante essa recordação, que a Globo sabotou conscientemente a campanha das diretas. Ou seja, esse movimento assentado na unidade democrática. Esse tipo de tática unitária, determinada por um acordo pontual, em torno de uma palavra de ordem, ou de uma tarefa imediata determinada, e que envolve esse arco de forças e movimentos, e que, portanto, não implica qualquer unidade orgânica, mas apenas circunstancial, é denominada unidade de ação ou unidade democrática. Houve algo muito parecido durante a campanha pela anistia, que suscitou um movimento que envolveu forças e instâncias para além, né, dos limites das organizações e movimentos da classe trabalhadora. Seguramente, como escreveu Lênin, não há fórmula que antecipadamente apresente soluções adequadas para todas as circunstâncias da vida. Eu estou falando assim, no sentido muito geral. A meu ver, o importante é, entender que a unidade de ação democrática responde a um caso concreto, isto é, a uma tarefa imediata. 2, ela é um acordo unitário episódico e não uma frente. 3, nos termos da unidade de ação, as organizações da classe trabalhadora não diluem as suas fronteiras, e não omitem as suas críticas. E, por fim, os antagonismos de classe não permitem formar unidades estáveis com a burguesia. Isso não é possível, unidades estáveis com a burguesia. Vamos daqui a pouco entrar nesse debate dessas unidades estáveis com a burguesia. Do ponto de vista da esquerda socialista, os acordos unitários só adquirem caráter de frente quando eles envolvem unicamente as organizações e movimentos da própria classe.
partindo desse princípio geral, a Frente Única, ela aponta o caminho da organização comum durante um determinado tempo, de entidades sindicais, populares e partidos de esquerda. Esse elemento da Frente Única, organização comum, não é possível nos termos da unidade de ação, uma vez que esta envolve representações da burguesia, ou pode envolver representações da burguesia. E como vimos, não é sequer aceitável se pensar em uma unidade estável com representações da burguesia. A Frente Única, comumente, ela responde a uma situação defensiva da classe trabalhadora. Ela tanto pode responder a uma ofensiva da burguesia e do governo contra os direitos sociais e trabalhistas, como observamos no ano passado, durante as mobilizações que tiveram como centro as trabalhadoras e trabalhadores da educação, bem como a luta contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. E ainda no governo do Temer, a greve geral contra as reformas trabalhista e previdenciária, como pode responder a uma situação na qual o avanço das forças fascistas põe em risco a integridade e a sobrevivência das organizações operárias e populares. Em suma, o ataque redobrado do capital sobre o trabalho e a ofensiva da máquina infernal do neofascismo contra as organizações do povo trabalhador exigem trabalhar a Frente Única na sua máxima abrangência de classe. Nessas duas circunstâncias, a tática da Frente Única responde a uma necessidade objetiva e concreta do movimento operário, do movimento popular e dos movimentos sociais como um todo. De fato, a Frente Única, ela já existe no cotidiano de trabalhadores e trabalhadoras. O exemplo que melhor ilustra essa afirmação é a existência dos sindicatos, nos quais uma grande quantidade de correntes políticas e corporativas atuam em seu interior. Ali milita o trabalhador do candomblé, o cristão, o muçulmano, o ateu, enfim, é um espaço unitário da classe, com todas as suas contradições e limites. Os sindicatos e as centrais sindicais são expressões de uma frente única que se concretiza no dia a dia. Então, quando levantamos uma palavra de ordem, que significa que os sindicatos e as centrais sindicais rompam com os limites de sua ação rotineira e, junto com os partidos de esquerda e os movimentos sociais como um todo, marchem contra um perigo iminente, estamos levantando a ideia de uma frente única, né? Além dessa frente que já existe no dia a dia. Olhando a situação política em curso no Brasil e mundialmente, eu perguntaria, não parece que a tática da Frente Única é hoje uma palavra de ordem para a agitação? Em meio à crise econômica, social e sanitária, e no caso do Brasil, tendo à frente um presidente genocida e neofascista, que ataca ferozmente os nossos direitos e nos ameaça com a adoção de uma ditadura que põe em risco a conservação física das correntes socialistas e dos movimentos sociais, não estaríamos, com efeito, atrasados em relação a essa tarefa? Aqui não custa recordar, o Jair Bolsonaro é o mesmo que afirmou que mataria os inimigos na ponta da praia, recordando os assassinatos de militantes de esquerda à época da ditadura. Desse modo, a Frente Única deve ser colocada em primeiro plano para, primeiro, derrotar a ameaça fascista e abrir caminho para a deposição de Bolsonaro e Mourão, que, enquanto estiverem no governo, haverão de utilizar essa localização privilegiada com o objetivo de liquidar as liberdades democráticas e implantar um regime autocrático, brutal. E, segundo, enfrentar a agenda ultra-neoliberal, que dilacera os direitos da classe que vive da venda da sua força de trabalho, ou que, em alguns casos, não consegue hoje nem vender a sua força de trabalho. Há uma pergunta que é importante. Quem caberia na Frente Única? Desde que a Terceira Internacional levantou essa tática, há quase 100 anos, isso foi em 1921, as organizações e os movimentos da classe trabalhadora se tornaram mais complexos, o que implica dizer que não há Frente Única hoje no Brasil sem os sindicatos, sem as centrais, sem os partidos de esquerda, mas também não há Frente Única
sem incorporar movimentos como a Frente Brasil Popular, a Frente Povos Sem Medo, o MST, as organizações da juventude, os coletivos de negros e negras, de mulheres e demais movimentos contra as opressões. Se pensarmos nas organizações das comunidades constituídas nas periferias das grandes cidades, com efeito, a Frente Única de incorporar os 99% que podem se favorecer da derrota do neofascismo e da agenda feroz do ultraneoliberalismo. Essa movimentação, aí eu fecho com isso, ela está cercada de outro perigo, o perigo da Frente Ampla. O que é a Frente Ampla? Ela se relaciona a um projeto de uma unidade orgânica de organização dos trabalhadores e dos empresários, que passa por dentro e por fora do parlamento. É uma unidade, inclusive, pensada para governar, né? Governar, apresentar, inclusive, um projeto político à sociedade. Recentemente, a Miriam Leitão, ela apresentou um programa de entrevista na Globo News, no qual levantou a bandeira da Frente Ampla. E foi endossada por ninguém menos do que o FHC. Foi endossada por Ciro Gomes e também pela Marina Silva. Eu fico pensando se essa turma estivesse disposta a uma unidade democrática com vistas à deposição do governo neofascista, né? O tema da unidade democrática estaria sobre a mesa, com bastante força. Não é o caso hoje. Estava lendo uma entrevista com o presidente nacional do PSDB e ele se coloca categoricamente contra a saída do Bolsonaro. Tipo assim, vamos esperar para tentar tirar na eleição daqui a 2 anos. No máximo, aí eu acho importante esse debate, analisando inclusive esse contexto, no máximo hoje pode-se estabelecer um acordo muito pontual diante das provocações do bolsonarismo, como agora nós tivemos no caso da tentativa de intervenção nas universidades federais. Então, o resumo da ópera é que essa gente, FHC, o Dória, o Ciro e outros, essa gente que ajudou a pavimentar o caminho e levou Bolsonaro ao Palácio do Planalto, sequer se dispõe a uma luta concreta pelo impeachment do neofascista. E por que, então, falam da tal frente ampla? Eles, na verdade, preparam cuidadosamente uma alternativa diante da possibilidade de substituição do governo, de preferência daqui a 2 anos, que mantém a agenda feroz contra os trabalhadores. Não por acaso, a Globo não bate no Guedes, porque quer proteger o seu programa econômico. Não por acaso, a Globo não bate no Moro, pois ele pode ser uma alternativa diante da possibilidade de derrocada dos Bolsonaros. Dentro da esquerda, aí é uma discussão importante, há vozes que se levantam em defesa da Frente Ampla. É uma traição de classe, não tem outro nome. É preciso chamar as coisas pelo nome que elas têm. A Frente Ampla não é uma ferramenta para a luta. A unidade de ação é uma ferramenta para a luta. A Frente Única é uma ferramenta para a luta, mas a Frente Ampla não é uma ferramenta para a luta. Diferentemente da unidade de ação e da Frente Única, a Frente Ampla é um entrave à luta. É um bloco com a burguesia, no qual o que prevalece, em última análise, é o programa do Guedes e da Rede Globo. No Brasil, hoje, a Frente Ampla é uma reedição piorada da Frente Popular. Reedição piorada da Frente Popular. Na Frente Ampla, não é sequer uma organização reformista com influência de massas que se encontra na direção. Desse modo, o papel da Frente Ampla é invisibilizar uma parte da esquerda e cooptar outra parte dela. Inclusive, uma parte da esquerda já está sendo cooptada para esse projeto da Frente Ampla. A Frente Ampla, inclusive, é uma tática hábil da burguesia, que tende a inibir ou entravar as propostas de um bloco de esquerda, uma frente de esquerda, ou seja, um projeto político de dependência de classes. A questão é, e aí? Você topa entrar nessa fria?